Olá, amados, a paz, tudo bom? Você imagine por um momento se eu começo a fazer algumas profecias. Por exemplo, olha, muito em breve vai acontecer que duas torres vão cair por conta de um grande impacto. E depois eu faço uma outra profecia. Eis que vejo que em breve um país será governado 13 anos por um único partido e pela força do povo ele será impeachado. Então eu começo a fazer uma outra profecia e muito em breve também eu vejo que um time ele vai perder uma partida vergonhosamente, sendo ele o país sede na fase eliminatória. Você está linkando essas minhas profecias, eu tenho certeza, com o governo petista, com as duas torres gêmeas e também com o desastre do 7-1 no Brasil contra a Alemanha. Você imagina se mais na frente uma pessoa chega e fala: essas profecias se cumpriram, porque o profeta Igor Guerreiro falou que iria acontecer assim, assim, assado, e por ele ser profeta, aconteceu exatamente dessa forma. Só que é comprovado que eu nasci em 2020. E se eu nasci em 2020, como eu poderia profetizar uma coisa, por mais semelhança que tenha, como eu poderia profetizar que essas coisas em breve iriam acontecer se elas aconteceram antes de eu nascer? Das duas, uma, eu sou um profeta tardio, né? Falando coisas que já aconteceram, dizendo que em breve aconteceria, o que seria uma grande mentira. Ou então, por mais semelhança que elas tenham, na verdade, essas profecias que eu estou falando não tem nada a ver com o que já aconteceu. E é exatamente isso que os preteristas fazem. Eles pegam profecias de João, que elas são profecias que ele escreve no final do ano 90, e eles acabam dizendo que ele escreveu isso antes, né, do ano 70, só que esse livro, historicamente, foi escrito no ano 90. E eu tenho dezenas de textos e documentos históricos comprovando isso. Na verdade, essa doutrina preterista, como já disse em um outro vídeo, né, que eu falei sobre a doutrina de um homem só, é uma doutrina católica, que ela veio lá no século XVI aproximadamente, para poder combater a contra-reforma, porque a reforma estava ensinando que a Babilônia era a igreja católica. Então vem essa doutrina, através de um jesuíta, para poder mostrar que a igreja católica não era nada disso, de uma Babilônia, muito pelo contrário. E essas profecias da Babilônia, da besta, isso já aconteceram lá no tempo de Nero. Então, como provar isso? Então, na verdade, o preterismo para mim é uma doutrina muito fácil. Por quê? Porque existe um fundamento. E esse fundamento é o ano em que foi escrito esse livro. Só que eles querem fazer essa construção de cima para baixo. Eles querem construir esse edifício pelo teto, lá por cima. Ou seja, vamos construir toda a doutrina. Só que quando chega embaixo, que é quando foi escrito o livro foi escrito no ano 90. Depois de todas essas construções terem acontecido. Ou seja, é uma profecia para trás, em breve para trás. Então, eu tenho diversos documentos aqui que mostram que o livro de João foi escrito pelo apóstolo João e que foi escrito no ano 90. Então, jamais que essas profecias foi acontecido na época de Nero ou por aí vai. Essas profecias é mais para frente. Então, eu vou deixar aqui também, nesse vídeo, na descrição dele, tá, o link que vai te levar até esse estudo onde eu refuto o preterismo. Na verdade, não preciso nem ficar horas e horas refutando todos os detalhes que eles falam, porque não adianta, você vai refutar uma coisa que a profecia não fala disso. O que adianta o camarada fazer 3 horas de vídeo e escrever toneladas de livro, falando acerca do que ele pensa da besta, do que ele pensa dos 3 anos e meio, do que ele pensa das duas testemunhas, sendo que se ele peca no primeiro ponto, que é o principal, quando que o livro foi escrito.
E nós temos documentos que provam em abundância que o livro de João foi escrito no final do ano 90. Então, ou seja, os preteristas ensinam que o que foi cumprido no ano 70 cai por terra. Eu não preciso ficar refutando ponto por ponto o que eles ensinam, se na verdade toda essa construção está sendo feita em cima de um alicerce que não existe. Então já começa já a ruína o que se ensina. Porque se você retira o principal, que é aquele exemplo que eu falei no início. Qual é o exemplo? Um camarada que profetiza as coisas que vão acontecer. Só que eu já nasci depois deles terem acontecido. Então não tem cabimento, é ilógico. Não tem como você querer fundamentar isso. Então se eu tiro o fundamento, que é o ano que foi escrito, e provo que foi escrito depois do ano 70, claro está que essas profecias não se cumpriram no ano 70, na queda de Jerusalém, não se cumpriram posterior. Essas profecias vão se cumprir. Então é muito fácil refutar, não precisa entrar em desespero. Não, né? Esse vídeo que eu gravei, um camarada veio me xingando, falando um monte de coisa aqui, ó, pra ele aqui, ó. Eu não tô nem aí, meu irmão. Se você ficar me xingando, o cara é documento. O cara é documento. Se tiver documento, a gente começa a conversar. Senão vai continuar patinando aí, esmungando, falando, reclamando. E quem dá a última palavra nesse aspecto é a própria história. Os documentos estão ali. Entra nesse link que eu vou deixar e aí você faz o seu estudo com calma ali e pode pesquisar à vontade. Não é texto recortado, isolado, não. Claro que é um texto recortado, porém ele não é isolado. Se você pegar o texto para você ler inteiro, não vai contradizer o que o próprio texto está dizendo. Amém, queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus.